Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Engenheiro Turbinado. Aqui a gente traz recursos para impulsionar a sua carreira, ou seja, para você alcançar os seus objetivos como profissional. Eu sou o Johnson Rigueira Sou Tatiana Ribeiro. e o tema de hoje é comportamento em tempos de mudança. Acho que a única coisa que a gente tem certeza na nossa vida é que vão sempre existir mudanças. É a única coisa constante. A única coisa constante são mudanças. E bem pertinente esse tema agora, né? Nesse momento. Já tem bastante tempo que a gente está vivendo aí um período De muita mudança, que todo mundo achou que fosse passar em 15 dias. Mas não está sendo bem assim, né? Não. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante? A gente vive as mudanças o tempo todo. Só que agora aconteceu alguma coisa que chamou mais atenção. Então está mais aflorada essa questão. Essa mudança está mais drástica, né? Digamos assim. Está impactando mais o dia a dia daquelas pessoas que sempre quiseram viver dentro da zona de conforto. Que é natural. Uhum. É natural para a maioria das pessoas, né? E aí a gente entra nessa de que, cara, as mudanças sempre existiram, elas sempre estiveram aí, né? A questão é como é que você convive com isso, né? E vamos ver aqui dentro da nossa área como é que a gente fala um pouco sobre isso. E a gente até colocou aqui, né? Quanto mais o tempo passa, mais rápidas são essas mudanças, né? E a gente estava lembrando, né? Lá no tempo de descobrimento do Brasil e etc., tinha que aconteceu uma mudança, aconteceu algo diferente lá na Europa. Tinha que pegar um navio, atravessar todo o oceano para chegar aqui nas Américas para trazer uma notícia de uma mudança, né? Uma notícia de algo ocorrido que poderia ou não gerar uma mudança. Poderia ou não gerar uma mudança em função de em quem ou em que grupo essa informação chegasse, né? Agora, cada vez que o tempo foi passando, né, depois já não precisava mais disso, né, do navio, aí tem telefone, tem avião, e agora, né, não agora, mas já há um tempo, aconteceu uma coisa lá do outro lado do mundo, no mesmo momento o resto do mundo está sabendo. Não, e parece muito óbvio a gente comentar isso aqui, mas, cara, o óbvio precisa ser dito, né? E a gente precisa enxergar como que essas mudanças acontecem, né? Como é que foi essa evolução, para a gente entender como é que é o nosso dia a dia e como é que a gente vive isso na engenharia. Porque a gente fica nessa rotina e aí a gente acaba não enxergando esse tipo de coisa. Então, o fato pelo qual as mudanças se dão cada vez mais bruscas é exatamente por isso que a Tati falou que cada vez mais uma informação circula ao redor do mundo mais rápido. Muito mais rápido. E impacta mais pessoas no mesmo momento. Então, se essa informação não era relevante para um determinado grupo antigamente, e por isso esse grupo não fazia nada, agora não, agora chega para todo mundo e, cara, para alguém vai fazer diferença. E aí começa a desencadear aí essas mudanças aí. Muitas vezes essas mudanças acontecem, mas a gente acaba tendendo a não aceitá-las, né? A gente vive, né? A gente cria a gente vive numa cultura e a gente cria uma bolha pra gente, né? E eu vivi uma situação assim, que a hora que a gente estava montando aqui esse conteúdo, eu falei, caramba, eu preciso contar isso, porque aconteceu comigo dos dois lados. E eu vou explicar direitinho o que é isso. Quando eu estava na faculdade, eu estava fazendo matéria de materiais de construção. A Tati sabe até melhor do que eu. Materiais de construção. E a gente tinha um professor, cara assim, na minha opinião, um cara fantástico, um cara chamado Tarek. E o Tarek tinha várias peculiaridades, né? O cara, você não podia atrasar na aula dele, uma série de coisas. O cara era assim, cheio das coisas. E ele era um cara assim, de pé do canhão. Ele ia pro pé da betoneira, ele rodava concreto, rodava argamassa, sabia o tamanho todos os corpos de prova, colocava assim, mede aí, o tamanho é esse, você lembra disso? Enfim, cara assim, muito metódico, ele tinha tudo na ponta da língua e na ponta do lápis, porque para ele, no mundo dele, naquele momento, tudo estava controlado. E com isso, não tinha evolução.
E aí eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio fora. Não, mas ele falava antes sempre, né? Não existe concreto de... eu ia chegar lá. Mas beleza. Então, como o mundo... Vou entrar na da Tati aqui, então, já que ela deu spoiler, pô. Ele falava, pô, concreto é assim, 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 a resistência é essa, não existe concreto de, sei lá, de 50, 60, 70 MPa, para quem não é da área. Acho que era até menos, 40 ele já não achava que não existia. Isso não existe, isso é concreto da lua, traz para mim que eu como ele de colher. Né? Então, para ele, no mundo dele, tudo que ele tinha controlado era que concreto tinha aquele comportamento, se fazia daquela forma, tinha aqueles componentes, e o resultado era aquele ali, e não tinha mais. E eu tive a oportunidade de ir para fora e fazer um intercâmbio onde eu trabalhei com concreto de alta resistência. Poxa, onde a gente conseguia, assim, cara, 125 megapascal, que na época, e eu tô te falando aqui de 12, 15 anos atrás, que era muita coisa, né? Hoje não, hoje já se consegue muito mais. Mas em 24 horas a gente tinha 80 megapascal. Cara, era surreal um negócio desse, né? A prensa quase que rompia antes do corpo de prova. Era um negócio assim, absurdo. E aí eu voltei entusiasmado em contar isso pro Tarek. Na verdade, eu queria até trazer um corpo de prova. E eu não trouxe porque, cara, vai explicar isso na imigração, né? E vai pagar esse peso extra. Aí fui lá e falei com ele. Falei, cara, eu fui lá, fiz isso, trabalhei assim. Ele, não, cara, não foi. Né? E você fica assim, como não? Eu fui lá. Mas no mundo dele não cabia essa evolução. No mundo dele você tinha lido errado o resultado do ensaio. Por aí. Mas enfim, passou o tempo, né? Eu lembro na formatura eu conversei com ele sobre isso. Tem umas mudanças aí e tal. Parece que ele pesquisou um pouco mais e tal, conversou com algumas outras pessoas que representariam para ele mais autoridade do que a minha naquele momento. Olha só que interessante isso, né? A importância da autoridade, né? Só ter a informação não é suficiente. Você tem que ser reconhecido como autoridade para passar aquela informação. Qual que é a fonte, né? Que louco isso, né? Mas enfim, aí na formatura a gente conversou um pouco a respeito e ele falou, a coisa está evoluindo e tal, não sei o quê. Mas enfim, mostrou uma mudança. Passa-se o tempo, eu vou para a Europa, para a Espanha, faço mestrado, doutorado, trabalho com concreto autodensável e tal. E, cara, quando você faz um doutorado, realmente você foca muito, você aprende muito, você tem que ler tudo, você tem que saber tudo, você tem que ser um dos caras que mais sabe daquele tema naquele momento. Né? Naquele momento do tempo, né? Do tempo da pesquisa. E beleza. Volto para o Brasil, passam-se anos, e eu vou, né, ministrar uma aula de concreto autodensável e tal, mas já tinha passado bastante tempo da minha graduação como doutor. E nessa graduação, nessa aula de pós-graduação, né, eu estava com pessoas que, como é uma pós-graduação, pessoas que já estão no mercado, que já trabalham também com isso, que estão ali ampliando seus conhecimentos. E aí, um dos alunos falou comigo, olha, a gente já faz assim também e tal. E um dos temas que era muito controverso era a questão de quantidade de cimento. Estou te dando esse parâmetro aqui para você saber. Não sei se é engenheiro civil, se é engenheiro elétrico, mecânico, mas só para você ter uma ideia. Tinha um parâmetro. E eu tinha que usar muito cimento para conseguir fazer concreto autodensável na época. E ele falou, não, cara, aqui a gente já está fazendo assim, tal. Cara, eu falei assim, você vai ter que me provar. Eu não acredito. E passou e tal, no intervalo, o cara foi lá, me mostrou, não sei o que. Cara, em um segundo, quando ele me mostrou que eu entendi e tal, deu um clique. Eu falei assim, caramba, eu sou o Tarek. Muito louco isso. De 20 anos depois. De 20 anos depois, porque eu estava atuando exatamente como o meu professor tinha atuado. Eu me coloquei numa zona de conforto onde, cara, funciona assim. Esse aqui não tem evolução. E não, poxa, o cimento tinha mudado, aditivo tinha evoluído, as técnicas tinham evoluído, tinha uma série de coisas. E eu fiquei parado no tempo e as mudanças foram acontecendo. E isso é que muitas vezes acontece com a maioria das pessoas. Né? A gente tende a ter determinado padrão e ficar ali, né? A gente se acomoda e fala assim, não, é a minha verdade, não pode existir coisa além daquilo tudo que eu já sei, né? E é muito louco, porque a hora que a gente cai na real e entende isso uma vez, tudo passa
a ser diferente. Você começa a se policiar melhor e você começa a tomar cuidado com certezas absolutas, né? E vai evoluindo. E principalmente no momento que a gente está vivendo agora, né? Porque é isso, como a gente falou ali no comecinho, a gente está vivendo um momento de muita mudança, né? O tempo parece que foi acelerado, né? Assim, encurtou distância, coisas que só aconteceriam daqui a 3, 5 anos estão acontecendo agora, né? E isso aí é documentado. As pessoas estão comprovando isso, cara, tá todo mundo aqui na internet. E muita gente à força. Muitas empresas estão fazendo hoje, vamos fazer live, vamos divulgar o conteúdo e tal. Cara, elas não fariam isso se elas não tivessem sido obrigadas a fazer isso. É isso, né? O mundo está mudando, as pessoas queiram ou não. Teve gente que, né, há meses atrás, quando começou, já falou assim, opa, já enxergou que tá mudando e eu vou entrar nessa. Agora teve um tanto de gente que ficou esperando ali, né? Os 15 dias, que se prorrogaram para 30, que se prorrogaram para mais não sei o quê. E agora que estão falando assim, não tem mais jeito não, isso não vai voltar a ser como era antes, não. Agora vamos começar? Pois é. E não precisava ser assim. Não. Né? Na verdade, tudo que as pessoas estão fazendo agora por causa do que a gente está vivendo, né? Vamos só registrar a data aqui. Hoje a gente está gravando esse conteúdo no dia 5/8/2020. Elas poderiam estar fazendo antes, porque os recursos já existiam. Já existiam. Por que você não fazia? Porque você estava na zona de conforto, certo? E o que a gente precisa entender agora, como a Tati estava falando, é que tudo vai mudar, inclusive as pessoas. E muda tudo, muda a regra do jogo, muda. Fica tudo diferente. Agora, o que valia antes não necessariamente vale nesse momento. Pessoas que, né, vantagens que ela tinha, né, um bom comercial que falava muito bem presencialmente, chegava ali, convencia muito bem o cliente e tal. Ele pode ter perdido completamente o meio dele, né, o tino dele, como a gente fala, né? Porque ele sabia conversar muito bem de frente um para o outro, mas agora ele tem que conversar com a câmera que ele não faz a menor ideia de quem está do lado de lá. Né? E complementando isso que a Tati está falando, é importante a gente entender, cara, o que faz esse cara, ele vai perder a habilidade dele, vai perder a capacidade dele de interagir e tal? Cara, não é bem assim. Mas para pensar. Esse cara que antes era um baita de um comercial, no 1 a 1 ali, no ao vivo, daquele cara que chega, estende a mão, aperta a mão do cara, sabe o nome da secretária do cara, conhece o entorno de onde ele está entrando. Né? Então, quanta coisa facilitava quebrar o gelo. Exemplo besta. O cara chegou no horário, tá tudo certo, não sei o que, poxa vida, cara, cheguei aqui, um trânsito danado para poder chegar, tava um pouco difícil estacionar, mas eu consegui, dei sorte, estacionei numa vaga assim, assim, assim. Tudo isso quebra o gelo. Tá calor hoje. Tá calor, cara, o que a chuva, ou seja, clima é ótimo para quebrar o gelo. Mas enfim, os recursos dele eram aqueles ali. Sim. E ele tinha como usar de forma muito prática, tá certo? Era o ambiente dele, era a zona de conforto dele. Agora, sentou aqui, ligou a câmera, cara, o que eu faço? Olha só, eu vou conversar com você, por exemplo, olhando para a minha tela. Vamos supor que isso aqui é uma reunião e você está aparecendo para mim na tela do meu computador que está do meu lado esquerdo aqui. Só que a minha câmera está aqui. E aí eu converso com você assim, porque eu quero olhar para você. É natural que eu queira ver a sua cara que está aparecendo ali na tela. Mas só que quando eu faço isso, você não está me vendo. E isso quebra completamente a conexão, sintonia, né? A sintonia com a pessoa. Então você tem que desenvolver uma habilidade de, cara, olhar para uma coisa aonde a pessoa não está. Ou ela está virtualmente. E de repente, esse cara que tem anos e um faturamento absurdo e um desempenho muito bom na área comercial, no 1 a 1, no presencial, agora ele perdeu toda essa vantagem de repente para uma galerinha que está chegando. Que está acostumada, que já nasceu praticamente fazendo isso, né? Conversando no celular, na câmera, né? Porque e tal. A nossa filhinha de 4 anos, ela pega o celular e conversa com a vovó numa desenvoltura no celular impressionante, né? Pois é. Porque já nasceu com isso, né? E isso aí é uma coisa, cara, que a galera tem que estar muito atenta,
Porque é uma baita oportunidade para quem está começando agora, quem está recém-formado ou quem saiu de uma empresa, decidiu montar a empresa dele, né? Muitas pessoas foram reduzidas, né, dentro das equipes das empresas. Reduzidas, foi boa essa palavra. Então, ela tem que buscar o caminho, né? Buscar a sua jornada aí, e de repente essa é uma delas. Só que o primeiro paradigma que ele vai colocar é assim, cara, mas eu tenho pouco tempo de experiência, pouco tempo de formado, vou montar minha empresa agora, num momento desse. De repente é isso, de repente essa é exatamente isso, né? Eu acho que o sucesso ou o fracasso das pessoas nesse momento, não só nesse momento, né? A gente está acentuando o momento que a gente está vivendo agora, mas em qualquer momento de mudança, o sucesso ou o fracasso depende principalmente do comportamento da pessoa diante dessas mudanças, né? Porque sempre vai acontecer, né? Você vai ter uma mudança e aí como é que você se comporta com relação a ela? Toda mudança gera insegurança, gera medo, gera incertezas para todo mundo. Só que por que é aquilo, né? Que eles falam, enquanto uns choram, os outros vendem lenço no sinal, né? É mais ou menos por aí, né? E dentro dessas coisas meio malucas que eu gosto de estudar, fora da engenharia, além de eu gostar muito da engenharia, de estudar coisas fora da engenharia, eu vi 3 comportamentos, estudei sobre isso há um tempo atrás, 3 comportamentos habituais que as pessoas têm diante de mudança. E o legal é que entender isso é meio que dar uma hackeada no seu cérebro, e uma vez que você faz isso, você tem já recursos para poder começar a avançar. Então tem basicamente 3. O primeiro comportamento não necessariamente nessa ordem, né? Mas o primeiro que eu vou comentar é a fuga. O que é a fuga diante de uma mudança que a gente está tendo como essa agora? No nosso mundo, né? No nosso mundo real atual. Fugir é negar a realidade. É você falar assim, cara... Daqui a 15 dias vai passar. Acabaram de falar na televisão que está tudo fechado, que não pode trabalhar, que não pode ir para a escola, que não pode não sei o que e tal. Beleza, vou esperar. Vou esperar e vai passar. Passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. 3 meses. E você tá lá esperando. Você tá negando. Não, daqui a pouco vai resolver, daqui a pouco vai passar, daqui a pouco não tem mais isso. E o daqui a pouco nunca chega. E aí, cara, deu. Né? O que você vai fazer? Então, esse aí é a fuga. É negar efetivamente o que está acontecendo. Segundo, é o bloqueio. O que é o bloqueio numa situação do mundo atual? Bloquear é você entender assim, ok, é verdade, estão acontecendo, né? Está acontecendo isso, está acontecendo mudança, mas eu preciso continuar avançando, porque eu estou vendo que o negócio não vai passar daqui a pouco. Só que tem um problema. Você fica limitado aos conhecimentos que você tem, aos recursos que você tem. E você só enxerga os recursos que você tem e nada mais. Então, se a mudança existe, eu reconheço ela, mas se meus recursos não me permitem avançar, o que eu faço? Bloqueio. Eu bloqueio. Né? É como uma pessoa que, né, vamos voltar no comercial, que se apresenta, que fala muito bem, ele entende, né? Poxa, eu sou comercial, eu agora tenho que começar a trabalhar através da câmera. Você fala assim, câmera, não, eu não consigo, eu não dou conta. Aí ele, de repente, até tem uma iniciativa e tenta um dia, porque um vai ser suficiente, né? Não, eu não consigo. Pega a câmera ali e fala, não, eu não consigo, gela todo, né? Não. Isso não é pra mim, eu já sou velho, ou eu sou muito novo, e começa ali um tanto de desculpa, né? E pronto, fala assim, não, realmente precisa tem mudança, mas eu não consigo. Eu só sei fazer desse jeito. Eu só sei fazer desse jeito. O não é pra mim, isso não é pra mim, é um dos maiores ladrões de insights, né? De evolução. É impressionante. Mas beleza, colocando aqui numa metáfora, né, que de repente, não sei, você pode usar isso com a sua equipe, você pode usar isso com o seu amigo que está vendo ele meio bloqueado. Cara, o bloqueio é o seguinte, o cara tem um carro e ele está viajando e ele está indo numa direção e de repente ele se depara com o mar. Chegou ali, chegou na praia e tal, só que ele tem que continuar avançando naquela direção.
A passagem da terra onde o carro andava para o mar é a mudança que está acontecendo. Seja ela para você qual for. Essa é a mudança. Só que o cara só enxerga assim, cara, eu tenho que continuar avançando, mas eu tenho um carro. E meu carro não pode entrar na água. Se ele entrar na água, ele vai afundar, eu vou morrer, eu vou afogar. Né? Uhum. Então, meu recurso é esse, o ambiente agora é outro, então eu não tenho como avançar. Pronto, parei. Parei. Bloqueou. E aí a gente tem o terceiro comportamento, que é a luta. E o que é a luta nesse momento que a gente está vivendo? É buscar os recursos. É aquela pessoa que reconhece que tem a mudança, que ela está acontecendo e que vão acontecer outras, né? Você já cai numa realidade, cara, essa é uma. E vai tem outras. Mais. E toda hora vai ter uma. Né? Toda hora vai ter uma coisa diferente. Mas é aquele cara que se nega a ficar parado. Né? Ele se nega a se bloquear. Beleza. Colocando a mesma metáfora do carro aqui, o cara tem um carro, chega ali, se depara com o mar e ele fala assim, beleza, mas eu tenho que continuar avançando. E ele começa a olhar para o lado. E ele começa a pensar, cara, o que aquele cara que está avançando, o que ele está fazendo? Qual é o recurso que ele tem que ele está conseguindo resultado? E aí você fala assim, pô, aquele cara está vendendo barco. Será que ele quer trocar no meu carro? Porque... Às vezes ele está indo no sentido oposto. Às vezes ele está indo, exatamente, às vezes ele está indo para lá. E ele vai precisar do carro. E tá tudo bem. Ou alguém está vendendo aqui madeira para construir um barco, tem alguém que vende barco, sei lá. Ele busca os recursos para continuar avançando. E essa é a luta. Isso não significa que ele não tenha sentido medo. Não, né? De jeito nenhum. Ele simplesmente não vai recuar e vai enxergar a oportunidade. É o sujeito que, enquanto uns estão chorando, ele vende lenço. Fala assim, existe oportunidade. Sempre tem oportunidade. Sempre tem oportunidade. Depende de quais recursos você busca e quais passos você dá em direção a quê. Uma coisa é fato, se você ficar parado, a oportunidade nunca vai aparecer. Então, a pessoa que luta diante dessa mudança, ela dá um passo, e quando ela dá um passo, opa, tem um recurso que estava ali escondido atrás de uma árvore que eu não estava vendo porque eu estava na frente da árvore. Quando eu dei um passo para o lado, eu enxerguei esse recurso, e aí eu continuei avançando. E isso acontece demais na nossa área de engenharia. A gente costuma buscar, né, só pelo recurso técnico, né? Habitualmente as pessoas buscam conhecimento técnico, experiência. Aonde a gente está agora, a pessoa, né, tá ali mais igualado. Tem tanto de gente, tem muito conhecimento técnico, muita experiência na área técnica, mas não consegue sentar na frente do computador e fazer uma live. Não consegue dar aula através de uma câmera, não consegue dar aula por internet. Uhum. Mas olha só como é que o ambiente, né, e a cultura proporciona essa limitação. Porque a gente ficava numa situação onde só o conhecimento técnico e a experiência era suficiente para te manter em um certo movimento. Uhum. Tá certo? Mas isso não quer dizer que a pessoa, daquele momento, que buscasse outros recursos, não se destacaria muito mais. Vou até gaguejei aqui. Pois é, algumas pessoas sim buscavam esses recursos, às vezes consciente, às vezes inconsciente, né? Buscar outras habilidades, sair da área técnica. E muitas vezes algumas pessoas que nem eram tão bons assim no técnico, exatamente buscavam para, deixa eu compensar, né? Deixa eu compensar minha deficiência ali no técnico com outra coisa. E o cara tava fazendo uma baita ação. ação. Quantas pessoas saíram de faculdade de engenharia e fizeram um MBA, né, negócios, por exemplo, e esses caras hoje dirigem grandes empresas da área de engenharia. Se eles fossem só técnicos, não seriam. Então, eles se destacaram. Quer dizer que não foi válida a engenharia para ele? Claro que não. Foi baita válido. Mas o diferencial foi complementar. Né, algo fora do conhecimento técnico dele. Esse é o negócio. Exatamente. E aí a gente vê, né? A gente busca aí as pessoas que estão aí no meio da engenharia, mas que são super reconhecidas, que se destacam. Vai dar uma olhada. Elas normalmente têm habilidades que fogem do técnico. Que elas desenvolveram, às vezes, sem se dar conta, ou que correram atrás para poder desenvolver, né? Para poder treinar, porque habilidades são treináveis. Isso aí é uma barreira também que as pessoas têm, né?
Ah, não, mas eu não tenho essa habilidade. Cara, você não... Se falou a palavra habilidade, é treinável. É treinável. Então, assim, não tem desculpa, né? Ah, se isso aí é uma habilidade, então é treinável. Não tem nada disso, o cara é nato ou não é nato. Não, se é habilidade, você consegue. E antes tudo funcionava, né? Tava tudo funcionando, mesmo a gente tendo... Caiu a luz Vamos aqui. repetir aqui. Vai lá. Bom, e antes tudo funcionava, mesmo tendo algumas mudanças, porque a maior parte das mudanças que existiam já eram mais ou menos esperadas, né? É mudança de norma, você sabe que de X em X anos vão sair novas normas. É mudança de software, você já sabe mais ou menos que os softwares vão ter atualização a cada ano, que você vai ter que aprender algumas coisas dele, mas são pequenos recursos, né? Produtos novos que chegam para poder melhorar, mas são mudanças assim já dentro da zona de conforto, previsíveis, dentro de uma zona de conforto, né? Não era uma mudança geral. Porque evoluir, tudo evolui. Tudo evolui. Mas era aquela coisa que ia crescendo ali aos poucos, né? Era progressivo, era disruptivo. Não era disruptivo, só que agora é disruptivo. Né? O que a gente conhecia já não conhece mais. É um novo normal, né? Tá um tanto de gente usando exatamente esse termo, né? Um novo normal. E que a gente tem que se adaptar a ele, né? Porque tá impondo. Mudança na forma de trabalhar, mudança nas relações de trabalho, mudança no comportamento das pessoas. Né? Ele é muito maior e não tem nada a ver com conhecimento técnico. O conhecimento técnico continua ali mais ou menos igual. Está sendo alterada a forma como ele é transmitido. Exato. Basicamente isso, né? E é por isso que a gente foca muito na questão da comunicação. Né? A forma como você pode adaptar a sua comunicação, ou como é necessário você adaptar a sua comunicação para conseguir fazer com que o seu negócio continue fluindo. Né? Tem que ajustar essas questões aí. E a comunicação já era deficiente nas engenharias há muito tempo, né? Quantos problemas, vamos falar principalmente na engenharia civil, porque é o que a gente tem mais propriedade para falar, porque a gente está dentro dela, mas a gente sabe que não é só da civil, né? Exato. E a gente também tem amigos, conhecidos, irmãos de outras engenharias, né? Mas a gente fala com mais propriedade da civil. Quantas vezes a falta de comunicação ou a comunicação falha causa problemas na engenharia? Quantos erros, quantos desastres acontecem por falta de comunicação? Cara, isso aqui a gente está falando, seja comunicação 1 a 1 presencial, o que eu falei e o que você entendeu, ou o que eu queria falar e o que você queria entender, mais ou menos por aí, seja através de um e-mail, seja através de leitura de projeto, né? Notas de projeto. Cara, quem nunca teve problema com um cliente porque o cara não leu as notas do projeto? É comunicação, né? Isso é comunicação. Então, é muito importante entender que nesse momento, cada vez mais, a gente tem que ser mais claro e mais assertivo. Porque você entra para fazer uma reunião agora, não tem aquela préviazinha, vão bater um papo, vão tomar um café, vão não sei o que. Cara, você senta na frente da câmera, tem mais 5, 10 pessoas, 15 pessoas, depende do tamanho da sua empresa, e plá! E já começou. Soltou ali. Entendeu? Então você tem aquele tempo para poder falar, não tem conversa paralela mais, você entendeu assim? Não, eu entendi assim, opa, então vamos levantar a mão aqui, vamos colocar no coletivo. É mais complicado. E o engenheiro tende a ser ruim na área de comunicação, né? O engenheiro tende a buscar só o técnico, porque muitas vezes a gente escolhe fazer engenharia exatamente porque não gosta de fazer apresentação, não gosta de ler, não gosta de escrever, não gosta de nada disso que é da comunicação. Gosta de exatas. Número e pronto, acabou. Raciocínio lógico, número resolvido, né? Já deu. Então, essa importância da comunicação agora ela está simplesmente se potencializando. Né? E a gente realmente está fazendo esse conteúdo aqui para abrir seus olhos, né? Que dá uma sacada nisso aí. E-mail, reunião online, as aulas, né? Como que estão o nível das aulas? Como é que você pode, se você é professor, se você é professora, como é que você pode potencializar, né, essa interação? Porque às vezes fica uma coisa muito plana, né?
porque as pessoas não estão acostumadas. Dentro de sala de aula, né? Você estava ali, dentro de sala de aula, você via os alunos que estão sentados ali, você via, você conseguia enxergar se a pessoa estava assim, se a pessoa estava lá no outro mundo, se ela estava no celular. Agora, tem uns que assim, simplesmente desliga a câmera. Você nem sabe se ele está ali com a câmera desligada, simplesmente porque não quer mostrar o entorno ali, né? Filho passando por trás e tal, ou se é porque ele tá de câmera desligada só para falar assim, finge que eu tô aí. Ou tá deitadão no sofá lá e a informação... Não entra, né? Então, você conseguir enxergar microexpressões dos alunos, agora você não consegue, você tá ali, você tá olhando. Você tem que olhar para a sua tela de computador e é o mesmo lugar onde as pessoas estão. Uhum. Então, você não está acostumado com isso. Quando você já está acostumado, beleza, você consegue começar a enxergar algumas coisas dos alunos que estão aparecendo nas janelinhas ali, né? Apesar de ser pequenininho ainda, mas você consegue enxergar alguma coisa. Mas a grande maioria não, porque não está acostumado com isso. Mas essa aqui é a grande sacada, né? É entender que atrás desse novo recurso aqui também tem as formas que você pode buscar mais interação, gerar, despertar o interesse da pessoa, não desligar a câmera. Porque, claro, você pode falar assim, poxa, eu não posso impedir que a pessoa desligue a câmera do outro lado, né? No caso, se eu estou professor. Claro que não, você não pode impedir, mas você pode hoje usar determinados recursos para estimular que ela queira ter a interação com você. E tem recursos para isso, né? Basta você buscar entender como é que funciona. Tem pessoas que não, que vão mudar do presencial para o online, simplesmente eu sento aqui e dou minha aula, abro o meu PowerPoint, a pessoa se quiser prestar atenção no PowerPoint e tal. E tem outros caras que vão se destacar. E por que eles vão se destacar? Porque eles vão hackear esse novo normal aqui e vão buscar esses recursos que vão fazer com que a pessoa não queira desligar a câmera. E tem. E se você chegou aqui até agora, depois de mais de meia hora de conteúdo, você está vendo que é verdade. Não é? Não é? Bom, então a gente vai para deixar algumas dicas, né? Que você já começou aí um pouco com a dica, vamos deixar as dicas aí. Então, a primeira dica é entender que comunicação é uma habilidade treinável, né? A gente não nasceu conseguindo falar para a câmera, né? A gente vem melhorando a cada conteúdo, a cada semana. Quem duvida é só... há um ano e meio... Não, há um ano atrás, né? A gente foi fazer a nossa primeira live, que teve que ser no susto, né? Porque já tinha 6 meses que a gente estava enrolando e que a gente gravava 1 hora para sair 5 minutos. É verdade. Né? Nossa, para editar... Tem vídeo assim. Então, é uma habilidade treinável, né? A gente foi atrás de muita coisa exatamente para conseguir fazer o que a gente está fazendo hoje. E a gente pode melhorar? Com certeza absoluta. E a gente corre atrás de recursos para a gente continuar melhorando. Né? Bom, agora, né, a gente tem mais tempo. Não me diga que não. Né? Agora a gente tem mais tempo. Qual o tempo, cara, que eu não paro? Você tem o tempo que você tinha de deslocamento e agora talvez você não tenha. Tudo bem, não é 100% das pessoas. Mas sim. Uma grande maioria diminuiu o tempo de deslocamento porque está trabalhando no home office. E pelo menos se você gastava 1 hora em trânsito, agora você gasta 15 minutos. Certo? Porque reduziu. Enfim, então aproveite esse tempo para poder exatamente buscar como e onde desenvolver essas habilidades que vão fazer diferença hoje para você como engenheiro. Cara, eu preciso fazer uma especialização, algo mais técnico. Tudo bem também, mas cuidado, não se limite só a isso. Busque quais são esses outros recursos que vão poder te impulsionar na sua carreira, né? Não sendo só buscando o técnico e esperando a experiência chegar, porque só assim não vai vir. Então essa era a dica 2, né? A terceira dica, buscar aonde você pode desenvolver essa habilidade, né? Buscar cursos sobre comunicação, né? A gente está falando aqui principalmente da comunicação. Então busque cursos para você aprender a desenvolver essa habilidade. O quarto faça, né? Pratique, treine. Se você quer aprender a escrever,
leia. Você tem mais tempo para ler também, né? E a gente sabe que historicamente e cientificamente, né, tem estudos realizados que mostram que quem é da área técnica tem pouco hábito de leitura. Então, leia mais. Você quer aprender a escrever? Você tem que ser mais assertivo nos e-mails que você manda de serviço, né, de negócio. Então, leia para que você aprenda ou desenvolva mais a capacidade da escrita. Quem lê mais escreve melhor. Isso aí tá claro, né? E a Tati é prova viva disso. Sim, eu escrevia muito mal. A partir do momento que eu comecei a ler mais, não por vontade própria, o começo foi por vontade de papai, imposto ali, mas a partir do momento que começou a dar resultado, né? Eu falei assim, opa, deve ser isso. Isso está ajudando. E aí a coisa foi, né? E se você quer desenvolver melhor a sua oratória, então fale. Cara, treine, pegue a câmera, olhe para a câmera, né? Veja aonde você tem que olhar, em vez de ficar olhando para você, olha para a câmera mesmo, né? Para não ficar com o olho desviado. Pratique, você vai gaguejar. É natural que comece assim, mas faça uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1000 vezes. E você vai ver que a coisa vai. E flui. É prática. Aí é tranquilo. E o quinto, busque técnicas para acelerar o processo. Né? Porque tem. Porque tem. Você vai ficar aí lendo. Se você vai ler, você vai melhorar a escrita, com certeza. Se você começar a gravar todo dia, de frente para a câmera, você vai melhorar a sua desenvoltura, vai melhorar a oratória. Beleza, vai. Só que existem técnicas para acelerar esse processo, para que você não tenha que... depois de 1 ano é que eu consegui melhorar. Sozinho, né? Sozinho. Não, sempre tem os recursos. Busque, então, esses recursos para te acelerar esse resultado. E um exemplo simples que a gente pode colocar assim é o seguinte: você quer aprender a nadar, ou quem quer aprender a nadar, faz o quê? Vai para uma escola de natação. O que você vai aprender? Cara, você vai aprender a técnica. Beleza, você já sabe nadar? Você quer nadar melhor? Você vai procurar o quê? Um coach. Você vai procurar um treinador. Que ele vai te ensinar a técnica, que você vai nadar melhor, você vai nadar mais rápido. Ou seja, isso dá resultado para natação, isso dá resultado para oratória, isso dá resultado para tudo, absolutamente tudo. Você quer ser mais produtivo? Cara, procura um coach para você ver se o cara não te faz ser mais produtivo. É isso aí. Bom, então esse foi mais um podcast Engenheiro Turbinado. Cara, nem parece, passou 1 hora agora. Sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. Até mais. E até a próxima.